Estamos começando essa segunda-feira desta primeira semana desse novo trimestre que nós vamos falar a respeito da sexualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você pensa como você pensa? Você já parou para pensar sobre isso? Ah não, pastor, eu sou uma pessoa única no mundo. Não. Normalmente nós temos influências dos nossos amigos, nossos professores, dos nossos pais. Pensamos como pensamos porque a gente cresceu em um meio que pensava de alguma forma. A pergunta é, e eles pensam do jeito que pensam e transmitiram para você, e você pensa do jeito que pensa, porque eles aprenderam como? O que eu quero dizer para você é o seguinte, muitas vezes a gente pensa alguma coisa na vida não vindo da influência do pai, mas do pai que, na verdade, foi influenciado pelo avô. E você vai descendo, chega uma hora que você vai lá atrás e você percebe que muitas das coisas que pensamos como pensamos têm um fruto católico pela nossa formação católica aqui no Brasil. Mais para trás ainda, tem influência de Platão, verdade. O camarada estava lá, sei lá quantos séculos atrás, ele desenvolveu alguns pensamentos, isso foi atravessando os séculos, até que chegasse a você e a mim. E a nossa sociedade hoje, ela de alguma forma, ela reflete muito, por incrível que pareça, gente, o pensamento grego. Parte desse pensamento grego diz o seguinte, existe um dualismo. Isso significa que, em algumas partes, agora trazendo um pouco mais para a religião, como é que seria isso, né? Segundo Platão, nós temos o corpo físico. E o físico, ele é como se fosse a parte ruim, ok? E nós temos a alma. Não, a alma é boa, o espírito é bom. E quando você fala de sexo, a ligação de sexo com o corpo, que é mal, é direta. O que isso nos influencia? Influencia que basicamente há 2000 anos atrás, quando a Igreja Católica começou a ter um desenvolvimento muito forte em termos de a mãe do cristianismo, como assim eles gostam de ser chamados, eles adotaram esse pensamento. E de pouquinho em pouquinho, até chegar a você, até chegar a mim, até chegar na sociedade, a gente tem uma certa visão de que sexo é mal. Por quê? Porque tem a ver com o corpo, porque tem a ver com o lado do pecado. Você está entendendo qual a lógica? Então, a gente precisa entender, e a lição dessa semana vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? Qual que é a visão que eu tenho do sexo, da onde que veio o sexo, como que essa palavra, como que esse sentimento, como esse pensamento chega até mim, sabe? O que isso, assim, cria uma evolução em mim, em qual direção, em qual sentido. Basicamente, nós respondemos esse assunto dentro de uma visão muito platônica ou alguns dentro de uma visão hedonista. O que é o hedonismo? Hedonismo já seria uma outra forma de pensar, que é a busca inescrupulosa do prazer. Não tem nenhuma ligação com religião, não tem nenhuma ligação com o bem e o mal, simplesmente, se uma coisa dá prazer, eu quero essa coisa. Até quando? Até que o prazer acabe, ou até que eu enjoe, até que não seja mais prazer para mim. Você percebe como é que quando a gente compara esses dois pensamentos com o mundo, a gente basicamente tem as pessoas divididas nisso. Muita gente que acha que o sexo ele é meio que pecado porque tem a ver com o corpo, Platão. E do outro lado, hedonismo. Não, o importante é não ter regra, o importante é ter prazer. Em que situação ou qual desses dois lados nós estamos? Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto.